Olá pessoal, aqui é o Éder, contador. Vamos iniciar mais um vídeo na declaração de imposto de renda pessoa física. Hoje vamos falar da parte da atividade rural. Na aula anterior, se você procurar no vídeo aqui em cima no card, você vai ver que nós fizemos o livro caixa de atividade rural, lançamos alguns dados lá para a gente gerar o demonstrativo livro caixa. Então hoje a gente vai fazer essa importação do livro caixa para dentro da declaração e aí verificar essas outras fichas aqui dentro da atividade rural. Antes de iniciarmos, eu peço que você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, né? E também curta esse vídeo e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Vamos então fazer a importação. Clicando aqui em importação do livro caixa, atividade rural, então a gente vai buscar esse livro caixa que a gente fez a geração lá no livro caixa, né, que é o arquivo. Então está aqui o arquivo, né, atividade rural. Eu estou usando 2023 com o programa do IRPF 2024, exercício 2024, ano calendário 2023. Você, quando for fazer a declaração 2025, ano calendário 2024, você vai preencher o livro Caixa de Atividade Rural 2024, para fazer a importação dentro do programa do IR 2024, exercício 2025. Então vamos fazer a importação, clicando OK. Ele trouxe os dados, foram importados com sucesso. Então aqui a gente vem em apuração do resultado. A gente vai ver as informações que ele trouxe lá da ficha de atividade rural. Então, informação do exercício anterior, saldo e prejuízo a compensar de exercícios anteriores. Então, se eu tiver saldo negativo a compensar, eu posso lançar aqui. Suponhamos que eu tenho lá 20 mil negativo. Então, eu lanço o saldo que eu tenho de prejuízo, 20 mil negativo. Essa é a apuração do resultado tributável. Veja, receita bruta, 70 mil, foi o total que eu trouxe de lá. Despesa e custeio, 23. Então, o resultado, 47 mil. 70 menos 23, 47. Aí nós temos dois limites de apuração do lucro aqui, pelo resultado ou pelo limite de 20% sobre a receita bruta. Então, se eu escolher aqui pelo limite de 20%, veja, a opção pelo limite de 20% sobre a receita bruta total implica na perda do direito à compensação do saldo de prejuízo a compensar do exercício anterior ou do resultado negativo do próprio ano calendário. Então, se eu escolher pelo esse limite, eu vou deixar de compensar os 20 mil, porque ele vai pegar 20% de 70 mil, que daria 14 mil. Então, essa seria a opção aqui do limite de 20%. Se eu pegar pelo resultado, vamos colocar aqui, então o que acontece? Eu tenho um resultado tributável de 47 mil. Compensação do prejuízo nos exercícios anteriores. Então, aqui eu vou colocar os 20 mil. Então, veja que agora eu tenho um resultado tributado de 27 mil. E o resultado não tributado de 20 mil. Então, vai depender se você tem prejuízo a compensar de exercícios anteriores. Você pode fazer pelo resultado, aí você pode compensar esse prejuízo de exercícios anteriores. Ou, se você não tem prejuízo, aí você pode optar pelo limite de 20%. Veja, optando aqui pelo resultado, meu imposto aqui a pagar ficou em 3.476 pelo simplificado, deduções legais, melhor, e simplificado 4.601. Se eu colocar pelo limite de 20%, eu tenho imposto a restituir agora, 62,28, porque ele aplicou 20% dos 70 mil da receita bruta total. É como se tivesse desconsiderado as despesas que eu tive de custeio. Então, tudo vai depender do quanto você tem em despesas de custeio, investimento, para abater a sua receita. Nós teremos um resultado. Aí você vai aplicar 20% pelo resultado. E também você tem prejuízo a compensar de exercícios anteriores. Então, veja que saldo prejuízo a compensar, não tenho nada, porque eu não optei pelo resultado. Mesmo que eu tenha lançado aqui os 20 mil, né, de prejuízo anterior, eu só vou conseguir compensar se eu colocar pelo resultado. Senão ele vai fazer os 20% sobre a receita bruta. Então, essa é a apuração do livro caixa, da atividade rural. Esses valores vão entrar na sua base de cálculo e seu imposto aqui vai aumentar, se tiver imposto a pagar, ou se tiver imposto a restituir, ele vai diminuir, porque esse resultado de 14 mil vai lá para a sua apuração, no resumo da declaração. A gente vem aqui, ó, rendimentos tributáveis e deduções.
nós temos aqui o resultado de atividade rural, R$14 mil. Então, ele somou aos demais rendimentos tributáveis que você tem para fazer o cálculo. Se eu vir aqui no cálculo imposto, eu vou ter aqui, base de cálculo 84 mil, que é base de cálculo devido, imposto devido 11 mil, dedução de incentivo, imposto devido, dedução devido aos regimes acumulados, alíquota, então eu teria 12 mil de imposto a pagar. Como eu já paguei 12.640, então ainda tenho um imposto a restituir aqui 62 por deduções legais. Então essa é a apuração do resultado pela atividade rural que vai contar na sua tributação do ano. Quem faz isso? Quem tem atividade rural, né? Pessoa física que tem atividade rural. Então vai preencher esse demonstrativo. Vamos falar das outras fichas agora. Dados do imóvel explorado. Então aqui eu vou colocar os dados do imóvel explorado, código da atividade. Você vai escolher a atividade que você realiza, principal, né? O nome, a localização, o CIB ou NIRF, a área em hectares, a condição se você é propriedade única ou posse, se é uma propriedade em condomínio, se é parceria, se é arrendamento, propriedade comum do casal ou outras. E qual que é a sua participação aqui? Em participantes, você pode colocar os participantes daquele imóvel rural, né, que você tenha. Então, essa parte dos dados do imóvel explorado. Receitas e despesas. Então, aqui ele já trouxe as receitas e despesas que você importou do Carnê-Leão. Então, ele já trouxe informações. Se eu tivesse no exterior, também traria aqui. Então, ele trouxe aqui o que eu lancei lá no Carnê-Leão, na atividade rural, no livro caixa de atividade rural. Apuração do resultado a gente já viu. Movimentação de rebanho. Aqui é a movimentação que você tenha em quantidades. Então, por exemplo, bovinos. Eu tinha um estoque inicial de 10. Eu fiz 5 aquisições. 5 aquisições. Nasceu 2. Consumos e perdas, 1 morreu. Então, meu estoque final tem que ser 16. Eu vendi mais 8. Então, meu estoque tem que ser final 8. Então, aqui você vai colocar a movimentação de rebanho. Quantos que você tem até o estoque final. Esse estoque final será seu estoque inicial no próximo ano. Então, você vai lançar, quem trabalha com animais, né, rebanho, então você tem que colocar essas quantidades aqui durante o ano 2024. Né? Bens de atividade rural. Então, aqui são bens relacionados à atividade rural. Você vai clicar em novo, você vai poder escolher os bens que estão relacionados à atividade rural. Não são bens da pessoa física, sim bens da atividade rural. Então, você veja prédio, galpões, estábulos, mangueiras. Nós temos ainda aí cercas, instalações, eletrificação, outras culturas permanentes, produtos tocados, tratores, veículos, utilitários rurais, motores e implementos, equipamentos, outros bens móveis e imóveis, equipamentos de atividade rural, poupança para aquisição de bens móveis por intermédio de consórcio, outros bens vinculados à atividade rural. Então, por exemplo, eu escolhi aqui tratores e veículos. Vou colocar a descrição daquele trator, veículo, carga, utilitários rurais. Se eu tinha esse bem antes de 2023, eu coloco aqui, situação em 31/12/2023, né? E aqui a situação em 31/12/2024. Então, você vai colocar qual é o valor desse bem. O valor de aquisição. Eu paguei 10 mil aqui, que continua sendo 10 mil, né? O valor de aquisição. Então, são os bens relacionados à atividade rural. Não tem nada a ver com os bens aqui que você coloca aqui na ficha bens direitos. Aqui são bens da atividade rural. Dívidas vinculadas à atividade rural. Então, aqui você vai colocar as dívidas relacionadas à atividade rural. Vai discriminar o valor da dívida e também as condições da dívida, os contratos, situação em 31/12/2023, 2024 e o valor pago em 2024. E aí a importação que a gente já fez. Então, esses são os dados da ficha atividade rural. Quem tem atividade rural, pessoa física, vai primeiro fazer o livro caixa de atividade rural, fez lá certinho, faz a exportação dos dados, daí vem aqui e faz a importação, apura o resultado pelo resultado ou pelos 20%, veja qual que é o melhor para compensar aqui a tributação, porque esses rendimentos eles vão somar aos seus rendimentos tributáveis que você já lançou na declaração, e aí você escolhe o melhor, né? E aí você preenche os demais dados aqui, que são os dados do imóvel explorado, receitas e despesas já vem de lá, os bens móveis, bens de atividade rural, movimentação de rebanho, se você tiver,
Então você faz esse preenchimento aqui dos dados relacionados à atividade rural. Ok, pessoal? Então essa foi a nossa aula, falando aqui da ficha Atividade Rural, no qual a gente fez o link com o livro caixa de atividade rural, que a gente já fez esse vídeo anterior. Agradeço a todos pela atenção, um abraço, até a próxima.